Olá, eu sou o Levi e esse é eu quando era menor. Hoje em dia eu sou um jovem em busca da minha representatividade, da minha cultura. Desde há muito tempo, eu ando percebendo vários casos de discriminação, tanto por notícias quanto na rua. E sempre me vem a mesma pergunta: por que isso acontece? Por que ainda existe intolerância racial? Racismo no Brasil. Racismo já é um tema bastante delicado de se falar, mas é uma coisa muito importante de se falar por causa que para conscientizar a sociedade. Infelizmente uma causa bem comum para as pessoas pretas, no dia a dia das pessoas pretas, que não acontece só no Brasil, como no mundo todo. Isso vem devido ao racismo enraizado que vem desde os tempos da colonização. A maioria da população preta vive em subúrbios e em favelas, e sabemos que esses lugares são lugares bastante violentados, e que por causa disso acontece que as pessoas não conseguem ir à escola, ou então falta incentivo, ocasionando a pessoa a sair da escola ou entrar no mundo das drogas. E com isso a gente percebe que o racismo, a desigualdade racial é uma coisa assim que é bastante frequente nos estudos, nas escolas, infelizmente. Uma educação antirracista. Essa educação, ela meio que anda junto com uma educação descolonizada. Uma educação descolonizada é aquela educação onde a gente tira o europeu do centro, no caso o eurocentrismo, e começamos a enxergar as outras nações, as outras etnias. A gente vê a história dos indígenas, a história dos africanos, os reis e rainhas, que no caso não acontece agora nesses materiais didáticos, pois a gente enxerga apenas os africanos como escravizados. É por isso que é importante a gente rever isso, porque a gente enxerga toda essa cultura, não só dos africanos, mas como as outras, como uma simples colonização dos europeus. Ou seja, a gente apaga toda aquela história que aconteceu antes disso. Então, voltando àquela pergunta, o que é uma educação antirracista? A educação antirracista é aquela educação onde a gente não apaga as outras culturas. A gente enxerga todos como são. Então, a gente nivela. Em uma educação antirracista, a gente nivela todos, ou seja, a gente vê a cultura verdadeira de cada um deles. A gente vive num país de maioria, né, afrodescendente, né? Quando a gente chega nas escolas, será que a gente vê, de fato, essa representação ali? Até na quantidade de professores, né? Mesmo se essa cultura ela faz parte da missa da escola, a gente sabe que ainda é um caminho a ser percorrido. Porém, né, esse ano a gente tem 20 anos da Lei 10.739, né, que obriga ao ensino da história e cultura afro-brasileira. E a gente vê que esse processo começa, né, a chegar nas escolas, né? Os professores começam a trabalhar esse tema, não apenas em datas representativas, mas trazer esse tema para ser trabalhado ao longo de todo o ano, né, dessa importância de trabalhar e de combater o racismo, que no Brasil ele é estrutural, né? Então, para que os nossos estudantes, né, tanto afrodescendentes ou não, entendam a importância de não cometerem o crime do racismo, né? Porque hoje ele claramente é uma das formas mais cruéis, né, de sobrepor uma pessoa, seja a partir de sua cor ou de sua religião. Então, quando a gente traz essa discussão dos afrodescendentes para a escola, a gente está trabalhando com a ideia do multiculturalismo e da importância de valorizar toda a diversidade, né? A gente aqui está falando especificamente da diversidade racial, mas também de toda ela, em todos os segmentos na qual ela se faz necessária.
Acho que é importante falar sobre a cultura afro-brasileira nas escolas, porque é a nossa cultura, né? E, por exemplo, se você analisar a população brasileira, você vê que a maioria das pessoas são negras. Então não faria sentido não falar sobre essa cultura. É um descaso. Ao não falar sobre essa cultura, você meio que despreza os alunos, despreza, não explicitamente. Mas você faz eles pensarem que a cultura deles não importa, a história deles não importa. Se você, por exemplo, tem um aluno na escola e ele vê que não tem nada falando sobre a cultura, nada falando sobre a história, ele vai ver aquilo, vai analisar aquilo, porque a escola ensina não, mas ela permite que você aprenda a analisar e tomar as próprias conclusões. E ao concluir que não tem nada sobre a cultura, nada sobre a história dele, ele não vai se sentir representado. Ele vai se sentir meio que excluído da sociedade. Isso não seria legal.